Então, pessoal, estava andando aqui e encontrei o Jairo Costa. Quem que é o Jairo Costa? Investigador paranormal, investigador de OVNIs lá do Pará, meu amigo aqui de longa data, e é escritor também. Ele escreveu recentemente esse livro aqui, né? Paranapiacaba, Lendas e Mitos. E aí, a gente está aqui aonde? Conta pra gente um pouco dessas lendas, um pouquinho do que tem aí no seu livro. Primeiramente, muito obrigado, é uma satisfação te encontrar novamente, né? A gente se encontrou, acho que há 2 anos atrás, aqui mesmo na vila. Isso, né? 2019. 2019. E depois desse processo todo de pandemia e tal, finalmente estamos nas ruas, né? E circulando por aí. Muito bom te ver. Então, o livro Paranapiacaba, Lendas e Mitos, ele nasceu da seguinte forma. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu fazia trilhas aqui pela Serra do Mar, né? Então fazia as trilhas famosas aqui, trilha da Cachoeira da Fumaça, sistema funicular. E quando eu retornava, eu ia num botequinho tomar um negocinho e eu via as histórias contadas por antigos moradores, por guias turísticos. Aí eu comecei a anotar essas lendas. Anotei 1, 2, 3 e fui, toda vez que eu ouvia uma lenda, eu anotava também. E depois, o tempo passou, esqueci, né, das lendas de Paranapiacaba, parei de fazer trilha, tive filho, casei e tal. E no ano de 2013, eu reencontrei essas anotações, né? Reencontrei meu caderninho, falei, caramba, meu, não lembrava que tinha tanto material assim. Aí o que eu fiz? Escrevi, né? Resgatei esse material, escrevi esses depoimentos e tal. E comecei a retornar aqui à vila para ouvir mais histórias, né? Complementar coisas que estavam faltando. E aí em 2014, um ano depois, nasceu esse livro aqui, que é um apanhado, né? Um registro da memória oral, né? Das pessoas que moravam aqui, ferroviários, né? Foguistas, maquinistas, e enfim, todo o pessoal que trabalhava no sistema da ferrovia como um todo, né? A São Paulo Railway Company. E assim nasceu esse livro. Mas me conta aqui, casos fantasmagóricos, que a gente anda para um lado, para o outro, a gente ouve negócio de noiva, né? De espectro. Sim. Aqui nesse lugar que a gente está, aqui é o Castelinho, não é isso? Exatamente. A gente está no Castelinho. Esse aqui lugar teve alguma história? Tem. Aqui tem 2 histórias muito importantes, né? Que resumem bem qual que é o espírito, né, dessas lendas e desses mitos de Paranapiacaba. A primeira história é a seguinte: aqui onde nós estamos no alto de um morro, né? No período da ferrovia essas árvores não existiam, então daqui você pode ver que em todo lugar tem janela. Então você conseguia observar a vida do trabalhador, né, durante o dia e a noite inteira. Então daqui o engenheiro-chefe observava se a ferrovia estava funcionando, se tinha alguém invadiando, né? Se tinha algum tipo de problema ocorrendo no local. Né? Esse engenheiro, dizem que ele era um cara tão firme, linha dura, que contam que depois que ele morreu, né, as pessoas costumam vê-lo nas janelas ainda mantendo, né, a mesma rotina de observação, de perceber a vila e ver se tem alguma coisa acontecendo e tal. Então essa é a primeira lenda, né, ligada aqui ao Castelinho. A segunda lenda, que é a lenda mais famosa de Paranapiacaba, é a lenda da noiva, né, que envolve também o engenheiro de certa forma. Qual que é a história? Vou tentar resumir. 2 pessoas, né, uma jovem católica, que morava na parte alta do morro, e o filho do engenheiro-chefe, escocês, né, de religião protestante, começaram a namorar. As famílias ouviram falar essa história, né, os vizinhos começaram a comentar, tal, seus filhos estão namorando, e o engenheiro-chefe não gostou. E também a família da noiva brasileira também não curtiu a ideia. Mas a revelia do pensamento dos pais, eles mantiveram um relacionamento, né, escondido, até que resolveram marcar o casamento, decidiram se unir mesmo e marcaram o casamento. No dia do casamento, a noiva foi para a igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, né? Chegando lá, chegam os convidados. Aquela igrejinha amarelinha ali. Exatamente, aquela igrejinha ali. Chegando ali na igreja, chegaram os convidados, tal.
mas o noivo não apareceu. Né? Passou meia hora, passou 1 hora, passou 2 horas, cadê o noivo? Nada do noivo aparecer. A noiva, em desespero, em prantos, saiu correndo da igreja e se jogou num abismo que tem aqui atrás no sistema funicular, aqui na Serra do Mar. Contam que com esse ato, né, o véu da noiva se transformou nessa névoa que cobre a vila. Né? E uma curiosidade, essa névoa ela sempre sai do mesmo lugar, né? Do abismo de onde ela se jogou em direção aqui ao castelinho. Né? Mas o que aconteceu com o noivo? Por que o noivo não apareceu? O pai do noivo, o engenheiro-chefe, sabendo desse casamento, trancou o noivo na adega do castelinho, tá? Que tem uma adega aqui embaixo, no subterrâneo aqui. Então no subterrâneo. Exatamente, tem uma passagenzinha secreta aqui, que tem uma adega. Hoje não tem mais vinho, não tem mais nada. Mas conta a lenda que ele trancou o filho dele, que era o noivo, dentro da adega até passar a hora do casamento e tal. E chegando o primeiro trem em destino a Santos, ele botou o jovem no trem. E chegando em Santos, botou num vapor direto para Londres e nunca mais voltou. Despachou para lá. Despachou o cara para lá. Então essa história é contada, né, obviamente, como qualquer lenda, de diferentes formas, né? Mas em resumo é exatamente isso. É um relacionamento proibido, né, que acabou de forma trágica. E a noiva se transformando nesse véu, né, nessa neblina que cobre a Serra do Mar e cobre a vila de Paranapiacaba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava dando uma olhada no livro, aqui já na parte final, você fala a respeito de boitatá, né, desses fenômenos mais indígenas que ocorria. Aqui em Paranapiacaba tem história de Mãe do Ouro, boitatá? Então, aqui nós estamos num lugar muito interessante. Esse vale aqui, que leva até o litoral, é o Vale do Rio Mogi. Né? Esse vale ele foi, durante muitos anos, uma conhecida e famosíssima trilha indígena, uma trilha ancestral chamada Caminho do Peabiru. Né? O Caminho do Peabiru era um caminho que ligava o litoral paulista até Cusco, no Peru. Isso é científico, né? Isso não é uma lenda. Né? Historiadores já encontraram registros escritos, né, e tanto no Brasil quanto no Peru, né, de que essa rota realmente existiu. E as tribos, né, as populações indígenas trocavam conhecimento, cultura, alimentação, etc. e circulavam por esses caminhos. Quando os exploradores portugueses e espanhóis chegaram até o Brasil, eles chegaram, todo mundo já ouviu falar daquela famosa série de TV da Globo chamada A Muralha, né? Sim. Que contava a história da chegada dos portugueses, da época do descobrimento do Brasil. Então, aquela muralha é essa Serra do Mar aqui, ó, que está aqui atrás, ó. Um negócio que era, na época, intransponível, né? Porque existem pontos de altitude de quase 1000 metros, entendeu? E eles ficaram sabendo com os próprios indígenas, se os indígenas conseguiam subir. Vocês sobem até lá, né? Que seria aqui o Planalto Paulista, né? Vocês, como é que vocês conseguem se locomover? Vocês só ficam aqui no litoral? Vocês sobem? Sim, nós subimos pelo Vale do Rio Mogi, que é um acidente geográfico, né? Que transpõe, né, essa altitude de uma forma muito mais suave do que você fazer uma escalada inclinada. Então, o que aconteceu com isso? Os portugueses e espanhóis, conhecendo essa história, subiram, né, subiram até o Planalto, fundaram a vila de Santo André da Borda do Campo, depois São Paulo de Piratininga, né? Através dessa trilha subiu o padre José de Anchieta, que hoje é santo, o padre Manuel da Nóbrega, João Ramalho, que é o português, que é chamado o fundador, o pai dos paulistas, né? Que é o primeiro bandeirante que explora tudo e tal, se alia aos índios, funda o pátio do colégio e tal. E o padre José de Anchieta é um cara muito interessante porque ele manteve durante toda a sua vida registros diários, né, das suas caminhadas, o que acontecia, o que ele fazia e tal. E nesses registros estão as primeiras informações sobre as lendas que o brasileiro todo conhece, que é o boitatá, que é a mula sem cabeça, que é o anhangá, né? Então essa Paranapiacaba fica nessa rota, nesse roteiro, onde as primeiras manifestações ligadas a esses, né,
a essa mitologia, acontece. E me conta, assim, a gente sabe, né, na ufologia, que às vezes Mãe do Ouro, Bola de Fogo, Boitatá, essas coisas têm a ver com sondas, né, ufológicas. Aqui na região de Paranapiacaba, existe ou você já ouviu alguém contar algum caso relacionado a luzes estranhas que aparecem aqui na Serra? Então, relacionado a luzes eu nunca ouvi, né? O que eu já ouvi foi o seguinte: uma vez eu estava expondo esse livro aqui, uma das edições dele, no mercado aqui, central da vila, e uma pessoa chegou, ficou curiosa, folheou o livro e tal, e falou: ó, que interessante aqui suas lendas, seus mitos. Uma vez eu estava numa trilha, né, e vi alguns seres, né? Aqui em Paranapiacaba. Aqui em Paranapiacaba. Como você está vendo hoje aqui, a circulação de pessoas é enorme. Sim. A gente não conseguiu conversar muito, né? Então a informação rápida que ela me passou foi que ela, em uma trilha, numa vez, numa excursão e tal, ela viu alguns seres estranhos, mas voltando à sua pergunta sobre luzes, até por conta da nebulosidade, da situação climática do lugar, que fica no alto da serra, bem ao lado do litoral, então você tem um choque, né, de massas que produz a nossa famosa neblina, né, a nossa famosa cerração. Então, a maior parte do tempo, o céu aqui é encoberto, né? A maior parte do tempo é bem fechado. E essa pessoa que te contou esse caso aí, que viu seres na trilha, ela deu detalhes de como que era a tipologia? Não, dessas ela falou que é alguma coisa luminosa. Viu luminosa, viu seres luminosos. Isso. Aqui em Paranapiacaba. Em uma das trilhas, não exatamente na vila, né? E isso acontece muito. Muita gente, quando me vê o livro, chega e conta o seu depoimento, que viu alguma coisa, viu um vulto, né? Viu alguma coisa diferente e tal. Assim, de criatura, vulto, esse tipo de coisa tem? Isso, tem. Lobisomem? Não, lobisomem não tem ocorrência. As lendas daqui da vila são interessantes porque elas se concentram na fantasmagoria da coisa, né? Então são relatos de espectros, fantasmas, assombrações, almas penadas, nesse nível todo, né? Sempre se repete o relato, que é uma característica importada da própria Inglaterra, né? Sim, sim. Que é famosa pelos seus autores, que exploram esse lado. Charles Dickens tem um conto famosíssimo que é o... Como é que é o nome? Inclusive essa capa aqui é tirada de um seriado dos anos 70 da BBC de Londres, baseado num conto do Charles Dickens, The Signal Man, se eu não me engano. É sensacional. E esse... Cadê? The Signal Man, exatamente isso aqui. E a história que eles falam aí do Jack, né? Jack Stripador, aquela coisa, tem isso mesmo? É lenda? É verdade? Então, existem coincidências interessantes nessa história, nessa lenda. A história é a seguinte: no ano de 1860, a vila e a ferrovia começaram a ser construídas. A vila, a princípio, ia ser só um canteiro de obras, né? O pessoal ia montar sua barraca, trabalhar, construir a ferrovia. Acabado esse período, todo mundo para sua casa, acabou o trabalho, vão embora. Só que com a construção da ferrovia, eles perceberam que eles iam precisar ter manutenção na ferrovia, ter um pátio de manobras. Então Paranapiacaba se transformou nessa coisa importante que é, né, o centro, o centro principal de gerenciamento e manutenção da ferrovia para escoar o café do interior de São Paulo até Santos e de Santos para o mundo inteiro. Em 1867, quando a ferrovia estava construída, mais ou menos nesse período, o Jack começou a praticar seus crimes na periferia de Londres, né? No bairro chamado Whitechapel. Então o Jack começou a atacar as mulheres, né? O jornalismo sensacionalista dizem que começou por ali, porque os tabloides ingleses começaram a explorar aquela história, e quem é Jack, começaram a chegar aquelas cartas, não sei o que tal. E isso se transformou num negócio sensacional de venda de jornal, né? E o mundo inteiro conheceu essa história e começou a investigar também. Quem é esse Jack? Cadê esse Jack? Aí o que acontece? Dizem que quando a Scotland Yard estava se aproximando de capturar o Jack, ele ficou sabendo que na América do Sul, ingleses estavam construindo uma ferrovia. Ele falou: putz, o lugar perfeito para eu me esconder.
Vou para lá. Vou para lá. Então dizem que ele pegou um vapor em Londres, desembarcou no Porto de Santos, como ele era inglês, conseguiu um emprego facilmente na ferrovia e aqui se infiltrou e viveu praticamente a sua vida inteira. A lenda conta exatamente isso. Alguns contam que ele talvez até tenha sido enterrado no cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba, que seu corpo esteja ali até hoje. Em algum lugar. Em algum lugar. E essas são as coincidências. A ferrovia e os ataques estavam acontecendo simultaneamente, né? Os ingleses empregavam realmente escoceses, enfim, o pessoal da Grã-Bretanha toda. E é possível que ele tenha realmente passado por aqui e se escondido por aqui. Viu, Jairo? Então a gente agradece aí essas informações, né? Vem acrescentar nas histórias aqui de Paranapiacaba. Você, se não conhece, tem o livro aqui, ó, Paranapiacaba, Lendas e Mitos, do Jairo Costa, né? Depois eu vou deixar nas descrições desse vídeo um endereço para você estar adquirindo o seu livro também. E é isso aí, a gente está passando aqui na cidade e esperamos te encontrar nas próximas vezes que a gente passar aqui em Paranapiacaba. Com certeza, agradeço o convite, muito obrigado e sucesso para o canal que está, né, bombando. Parabéns para vocês, trabalho excepcional, é um negócio para se aplaudir de pé mesmo. Muito obrigado, valeu gente, um abraço.